Pessoal, bom dia. Graça e paz a todos. Amém. Vamos lá, né? Vamos a mais um período no nosso livro de Josué. Então vamos abrir as nossas Bíblias aí. Josué capítulo 3. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso na tua presença. Queremos ser guiados, dirigidos pelo teu Santo Espírito, que tudo aconteça conforme a tua vontade. Nós queremos a iluminação para entender além das Escrituras, além das letras que nós estamos vendo. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, né, meu povo? Vamos começar. Livro de Josué, capítulo 3. Estudo muito legal. Deixa eu ler alguns versículos para a gente poder fazer essa introdução. Josué, capítulo 3, diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Amém? Está aí, Josué capítulo 3. A gente continua. Na semana passada nós analisamos versículo por versículo do capítulo 2, onde o tema principal foi a ação dos espias enviados para observar a terra de Canaã. A orientação espiritual que nós tivemos é que os espias representavam ou representam o trabalho de mapeamento, certo? Quando a gente faz uma analogia de que Canaã é a nossa alma, que os inimigos são as disfunções da alma, que a muralha é uma fortaleza construída na alma, que a casa de Raabe é o ponto de vulnerabilidade, é o ponto central onde os espias estão indo no mapeamento. A partir do mapeamento eles vão direto no ponto que representa ali, né, a questão moral. E Josué, a figura de Cristo, que nos conduz para a libertação, né, completa. Então tá bem entendido essa analogia aqui, né? Lógico que a gente não pode ficar só trabalhando com analogia. A Bíblia, em primeiro lugar, tem que ser interpretada no sentido literal. Então, quando você olha para a Bíblia, não adianta você ficar só espiritualizando a Bíblia, não. As pessoas têm essas coisas de: tá vendo aqui, o anjo aqui, o mar aqui é o impedimento. A gente não, a princípio, espiritualiza a Bíblia. Se a gente quer estudar a Bíblia, você interpreta a Bíblia de forma literal. Você tem que saber qual a informação que está sendo dada. O dado ali é o quê? Geográfico? Sim. Tem que analisar isso. Depois, pastor, pode fazer uma aplicação espiritual? Sim. Tem essa liberdade para fazer aplicação espiritual, porque esse é o princípio de hermenêutica, né? Você pegar as informações na Bíblia de coisas que aconteceram há muito tempo atrás e aplicar na nossa vida hoje. Essa é a capacidade de hermenêutica, aplicar a Bíblia no contexto atual da nossa vida. É isso aí. Agora, tem que saber fazer isso, porque senão daqui a pouco você vai ficar inventando moda, vai pegar texto ali isolado e vai querer fazer aplicação que não tem sentido.
A gente sabe que o propósito de Deus é isso, é nos ensinar através daquilo que aconteceu, através da história. Então, por isso que a gente pode fazer analogia. A gente sabe que existem tipos, existe a tipologia, né? Josué é um tipo de Cristo, Canaã é um tipo de céu, o deserto é um tipo de período probatório, não é isso? Os inimigos, os cananeus, heveus, heteus, girgazeus, jebuseus, dentro da terra, são as disfunções do local que precisam ser vencidas, ou a disfunção da alma. Conquistar Canaã é conquistar a alma, ter uma alma liberta para que Deus possa trabalhar, né? A travessia do Jordão, que vai acontecer agora, nesse capítulo 3, que esse é o ponto central. Semana passada a gente viu o mapeamento feito pelos espias. Primeiro passo para ter uma alma livre é mapear. Não é isso? Tem que fazer um mapeamento inteligente. Por isso que o mapeamento feito pelos espias do passado, os 10 espias, né? Ali tinha Josué e Caleb, que fizeram o mapeamento correto. Mas os 10 trouxeram um relatório totalmente errado, é verdade, para Moisés. A gente viu a falha do mapeamento, por isso que ficaram 38 anos ainda no deserto. Agora a gente tem 2 espias com um mapeamento preciso, por isso que você vai ver que eles vão conseguir entrar a partir de agora. Então eles têm diante deles agora o Rio Jordão. Rio Jordão representa um grande desafio, Rio Jordão, um grande obstáculo a ser atravessado para se entrar em Canaã. Ok? Então o Rio Jordão, ele é interessante que ele foi o palco do ministério profético de João Batista. Aí que está. Okay? O Rio Jordão tem esse significado forte na Bíblia. Ele foi o palco do ministério profético de João Batista, que recebeu um emblema. João Batista fazia algo específico ali, no Novo Testamento. O que ele fazia? Batismo para o arrependimento. Não era isso que João Batista fez? Ele batizava para o arrependimento. Então esse é o emblema do Rio Jordão mais forte. Batismo do arrependimento, ou para o arrependimento, não é? Então, atravessar o Jordão significa, espiritualmente, passar por um batismo de arrependimento. Entenderam isso? Perceberam o que está acontecendo primeiro? Primeiro eles mapearam a terra. Então essa terra vai passar por um mapeamento. Agora, esse povo, para entrar nessa terra, que já foi devidamente mapeada, vai ter que passar pelo batismo do arrependimento. Entenderam isso? Então você não tem como iniciar nada com Deus sem primeiro se arrepender. Confere isso? A analogia é essa. Por isso que é tão profundo o livro. Então a travessia do Jordão funcionará, a gente gosta de aplicar essa palavra, como um divisor de águas. Porque ele vai abrir, igual mar vermelho, divisor de águas para o arrependimento. Esse é um grande segredo, né? De uma vida plena, arrependimento. A gente está indo por um caminho, a gente para e aplicação do grego, arrependimento. Você vai dar o ré e vai pender para a direção certa. Isso é arrependimento. Para poder arrepender, para poder voltar, para dar ré, você tem que parar. Você vai parar o que você está fazendo de errado e vai colocar o ré e vai pender para o lugar certo. Isso é arrependimento. Senão não dá para a gente dizer que está se arrependendo indo sempre na mesma direção errada. Então esse é o segredo. Esse povo não vai entrar em Canaã sem arrependimento. Tudo bem? Agora, pastor, mas você está fazendo uma aplicação dizendo que o Rio Jordão representa, né, esse divisor de águas que simboliza o batismo do arrependimento, certo? Vamos entender aqui um texto que Paulo vai dizer como que essas águas funcionam como batismo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Quem tiver Bíblia, confere. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. A gente precisa alinhar os textos, tá? Paulo vai dizer o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem
e todos passaram pelo mar. Por que eles passaram pelo mar? E todos foram batizados em Moisés. Opa! Na nuvem e no mar. Então, por que o povo de Israel passou pelo mar? Porque essa passagem pelo mar significava um batismo. Eles tinham que passar pelas águas. Entendeu ou não entendeu? Eles tinham que passar pelas águas. Por isso que Paulo está dizendo, esse ato de atravessar o mar era passar por um batismo. Está claro isso aí no texto? Eles foram batizados. A Bíblia está dizendo aqui, Paulo está afirmando isso, usando a palavra, foram batizados na nuvem e no mar. Tudo bem? Por isso que essa passagem de águas, a divisão das águas, significa um batismo. O Rio Jordão tem o emblema do arrependimento, porque João Batista usou o Rio Jordão para isso. Ele ia batizando, né? E quando Jesus chega, Jesus também foi batizado no Rio Jordão. Viu como que é forte essa informação do Jordão? Então agora nós vamos ver o povo de Israel passando por esse rio. Tudo bem até agora? Podemos seguir? Então vamos para o versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. Josué é um homem que acorda cedo, né? De madrugada. Por que ele levanta de madrugada? Porque ele recebeu o relatório dos espias. Lembra no capítulo 2 que os espias chegaram com um bom relatório? Tá tudo certo lá, tá? Já tem a Raabe lá para dar apoio para a gente. E ele ficou empolgado. Então ele já acorda de madrugada e parte de Sitim. Agora, Sitim é uma região baixa, tá, gente? Muito baixa, muito baixa. Ele e todos os filhos de Israel vieram até o Jordão, mais baixo ainda. Ok? Então ele sai de uma região, porque aqui é um vale. Sitim é um vale. Vale é lugar baixo. E ele vai para o lugar mais baixo ainda, que é o Rio Jordão. Está descendo ou não está? Certo? Ele está descendo mais. E vieram até o Jordão, as margens, e pousaram ali antes que passassem. Estão diante do Rio Jordão. Então ele levanta no dia seguinte, após ter recebido o relatório encorajador dos dois espias. E a gente vê que o Rio Jordão, ou o Vale do Jordão também, ele possui uma altitude negativa em torno de 400 metros abaixo do nível do mar. Então é bem baixo. Então, como eu disse, ele sai do Vale de Sitim e vai para um vale muito mais baixo. É por isso que o Jordão tipifica o lugar do arrependimento, o lugar do batismo do arrependimento. Que a gente só passa por esse processo de arrependimento quando a gente desce. Entendeu? Ou não entendeu? Por isso que está descendo. Então, cada coisa que está na Bíblia aqui tem um sentido. Deus não está simplesmente fazendo uma narrativa aqui do que aconteceu. Ele está dando informações espirituais aqui. Lógico que a Bíblia é toda codificada para os crentes, né? É para nós. Então, o Rio Jordão era um obstáculo natural, intransponível. Por que intransponível? Porque essa era uma época de cheia. Então, nós estamos aqui na primavera e esse rio está cheíssimo, transbordando, tá certo? E esse está cheio aqui. Vocês imaginam que ele dá aproximadamente 45 metros de profundidade nessa cheia. Espera aí. Por que Deus escolhe logo esse momento para o povo atravessar? Não podia esperar abaixar, não? Não. Aí que está, né? Então, quando a gente acha que a coisa está difícil, é que a gente ganha a oportunidade de ver os maiores milagres de Deus. Às vezes a gente fala, mas está difícil. Opa, graças, então tá bom. Está difícil? É isso aí. A gente vive pela fé. Então, como se tiver fácil, não tem graça. Como é que Deus vai manifestar o poder dele? Vai dizer que
E passou porque estava raso, né? Sim, Deus não gosta dessas coisas. Isso que ele falou com o Gideão: Gideão, você tem muita gente, depois vai dizer que você venceu porque você tinha muita gente. Aí não tem graça, né? Então vamos diminuir essa quantidade de gente aí para você ver o poder. Como é que funciona? É assim, né? Davi teve que enfrentar um gigante. Da mesma forma, Deus escolhe o momento que o Rio Jordão está cheíssimo, a maior cheia do Jordão. Então a gente vai vivenciar os maiores milagres nos momentos difíceis. Então o momento difícil não é o momento de você desistir, é o momento de você usar a sua fé. Okay? Que bom se todo mundo entendesse isso, né? Quando a coisa aperta, quando a coisa está difícil, Deus está te ensinando a ter fé. Deus está colocando uma oportunidade na sua mão de colocar a sua fé em prática, enquanto ela é só teórica, né? Você fica com aquela fé assim, teórica na cabeça, tem fé, então vamos ao teste. Aí você vai exercitando a fé. Está tão difícil, pastor, está uma crise. Crise para cristão é oportunidade. Isso vira um divisor de águas na nossa vida. Então, assim, vocês que trabalham, têm empresas, não digam nunca que está difícil. Para quem você diz assim, cara pálida? Para mim, não. Meu Deus está além dessas coisas. Não é verdade? Então, essas coisas de ficar se igualando ao mundo, com dúvida com as coisas, foi tão legal, né? A experiência que a gente passou como igreja nessa pandemia, não foi? Então, a pandemia aperfeiçoou a nossa igreja bastante. Foi o tempo que a gente mais cresceu, né, Fabinho? Mais cresceu e mais fez coisas. A gente continuou construindo no sítio, fazendo na igreja, a gente fez investimento. Na pandemia, pastor, mas aí, poxa, mas tem tanta gente que não. Eu não estou falando de tanta gente, estou falando de nós. Nós temos um Deus, a gente vive pela fé. A gente não pode roubar. A gente não pode roubar, então a gente só tem Deus. Então vamos usar o Deus que a gente tem. A gente não vive de conversa, a gente vive de fé. E foi o momento que a gente mais desenvolveu, mais cresceu. Foi uma oportunidade onde a mídia apareceu. A gente não entende, né? Tirou a igreja do anonimato. Tirou por causa da necessidade. Não tirou, não tirou. Então vamos aprender que momento difícil é a oportunidade de ver a grande obra de Deus em nosso favor. Tá bom? Vamos lá. Nunca diga que está difícil. O versículo 2. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Os líderes começaram a rodar no meio do arraial, estão preparando o povo para atravessar. Pastor, mas precisa de tanta coisa? Precisa, porque são mais de 2 milhões de pessoas. Não é meia dúzia. Entre crianças, mulheres, homens, você imagina. Animais, tem que passar esse povo todo aí. Então, ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial. Essa duração de 3 dias dessa estrada, antes de atravessar, estava de acordo com o cálculo hebraico. Era necessário esses 3 dias. Mas os 3 dias não são contados como os nossos dias, né? Um dia inteiro, um dia, assim, claro, um dia, mais a noite, mais um dia. Então, incluiu a noite e a manhã, quando eles chegaram do outro lado. Então, eles contaram 3 dias por isso. O dia inteiro, a noite e depois quando eles chegaram. Então são 3 períodos aqui que o tempo hebraico não é igual ao nosso. Entendido isso? Versículo 3. E ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Isso aqui é muito importante, gente, para a gente entender como igreja. Né? O povo vai receber instruções agora para serem guiados de outro jeito. Antes eles eram guiados por uma nuvem, só que a nuvem se retirou. Agora eles vão ser guiados pela arca. Não existe mais a nuvem e são guiados agora pela arca da aliança, que representa a glória de Deus. A coisa melhorou, porque antes eles eram guiados por uma cobertura. Agora eles são guiados pela glória. Então a relação mudou. Mudou ou não mudou? Deus está no meio deles. Não tem só uma cobertura espiritual.
Eles têm um Deus que anda com eles. Entendido isso? São informações preciosas, tá? A gente continua no versículo 3. Então a visão que os moveria para atravessar o Jordão. Eles vão ter que atravessar. É um obstáculo, é uma fronteira para entrar em Canaã. Todo mundo tem um Jordão, né? Para atravessar. E tem gente que não consegue, volta, né? Tá cheio demais, eu não vou não. Não tem barco, eles não tinham barco. Então eu não vou não, vou ficar por aqui mesmo. Então tá certo. Eu não sei nadar. Não sabe nadar também, como é que faz? Ou você confia em Deus, pastor, mas não tem lógica. Como é que vai fazer para... Não tem lógica, essas coisas de Deus não tem lógica. A gente não sabe, né? O que vai acontecer? A gente só sabe que alguma coisa vai acontecer. Agora, como que vai acontecer, a gente não sabe. Então, a visão que vai mover o povo de Deus a essa travessia do Jordão, que representava o lugar do batismo de arrependimento, era de uma arca. Representa a glória de Deus. Essa é a imagem que eles têm que ter. Só que a imagem que eles têm que ver não é só uma imagem de uma arca. É uma arca sobre os ombros dos sacerdotes. E aí que tá, né? Uma coisa é uma arca. Só que a arca sozinha, ela não vai seguir não. Ela não vai guiar esse povo não. Uma arca parada não vai guiar o povo. Então vocês vão ter que ver, quando vocês conseguirem enxergar a arca sobre os ombros dos sacerdotes. Aí está dizendo o texto aqui: ordenaram ao povo dizendo, quando virdes, quando vocês enxergarem uma arca, a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam. A informação importante aqui não é só ver a arca, não é? A imagem aqui foi bem definida. Vocês vão ter que ver uma arca, sim, mas sobre os ombros dos sacerdotes. Aí vocês podem partir, vocês podem seguir, vocês podem avançar. É isso que está no texto? Então tá. Essa é a visão que move o povo de Deus para o arrependimento. Um monte de sacerdote com uma glória sobre os ombros. Entendeu? Nós estamos tentando chegar aqui. É isso que leva o povo ao lugar do arrependimento. Pastor, por que hoje as pessoas não se arrependem mais? Eu já falei. Por que tem pouco arrependimento hoje? Porque o povo não consegue ver glória sobre ombros de sacerdotes. Não vê, né? Vê sacerdote com o ombro vazio. Fala assim, mas eu falo bem. Tá, e daí? Aí eu sei pregar, e daí? Aí eu fiz uma faculdade, e daí, cara? Aí eu sou coach, e daí? Isso não move a gente, não. Isso move a massa. A igreja não se move assim, não. Não, mas eu sou pós-graduado. A igreja fica tudo parado assim. A igreja só se move espiritualmente a esse divisor de águas, ao arrependimento que vai conduzir a Canaã, quando ela conseguir ver glória sobre o ombro do sacerdote. Certo? Ela vai. Senão ela vai ficar parada. Essa imagem não é uma imagem que a gente vê toda hora, né? Vamos procurar, né? Ver se a gente acha. Tem que ter glória de Deus. Não adianta falar bonito, não adianta não. Botar roupinha bonita, cabelinho bonito, não adianta nada de terninho, Bíblia novinha, não. Tem que ter glória sobre os ombros. Você vai olhar e falar assim, olha, essa mulher é de Deus, não tem condição. Esse homem é de Deus, não tem condição. Não tem como essa pessoa fazer o que está fazendo se Deus não estiver com ele. Ok? Está claro isso? Fica aí a instrução. Porque muitas vezes os sacerdotes não se preocupam em carregar glória
sobre os ombros? Porque a igreja não procura essa imagem. A igreja fica assim, procura tudo, menos uma glória sobre os ombros. Tá bom? Vamos procurar. Senão a gente não vai andar, não. Versículo 4. Haja contudo entre vós e ela, entre essa arca, que está sendo carregada pelos sacerdotes, uma distância de 2.000 côvados, aproximadamente 1.100 metros, de distância entre a arca. Aí ele vai explicar aqui, ó. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela. Então a lição literal aqui é a seguinte: para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. A lição é essa, literal é essa. Qual é a lição? Para que vocês possam vê-la. Para que você tenha uma visão panorâmica completa, você vai ter que ficar distante. Você vai conseguir ver o caminho e a arca indo pelo caminho. Certo? Essa é a lição prática que está aqui dentro. Não dá para a gente ir direto na lição espiritual. Não pode ser feito assim. O primeiro passo é esse. A informação que está sendo dada aqui é que estrategicamente ou logisticamente vocês vão enxergar melhor a arca se vocês estiverem uma distância dela. Mas vocês vão ver ela lá na frente assim, né? Vocês vão ver o caminho, vocês vão conseguir enxergar. Então deixa ela ir lá na frente. Está entendido isso? Alguém tem dúvida? Por que a gente vai fazer isso? Para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca passaste antes. Vocês vão ter que fazer um percurso que vocês nunca passaram. É só uma informação logística aqui, ó. Vocês vão passar por um caminho que vocês nunca passaram, então tem que ter uma distância para poder enxergar essa arca e o caminho. Entendido? A ideia era essa. Mas a lição espiritual está embutida nisso aqui. Né? Como é que a gente tem que ficar próximo da arca ou longe da arca? Lembrando que a arca mata. Ela é perigosa. Se eu ficar colado na arca, posso tocar na arca, a arca pode me matar, não matou usar. Se eu ficar longe, aí eu não posso ficar longe também. Como é que eu vou ficar longe de Deus? Eu posso ficar longe ou perto de Deus? Então a gente tem que entender isso aqui. Então, eles nunca haviam passado por esse caminho. O sentido espiritual é a travessia do Jordão, que tipifica o lugar do batismo do arrependimento. E tem gente que nunca passou pelo arrependimento mesmo. Por isso que nunca acessou Canaã. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou fazendo, o paralelo que eu estou fazendo entre a analogia e as informações? Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Tudo bem, né? Qualquer coisa, levanta a mão e faz pergunta. E espero o tempo para mim poder falar, tá? Então, a visão panorâmica da arca é possível por toda a extensão do caminho por causa dessa estratégia. Então, a lição desse versículo é essa: a distância espiritual, agora a informação espiritual, segura, que nos ajuda a sermos conduzidos por Deus, ela é estabelecida. Qual é a distância segura? Porque a gente corre o risco de estar tão próximo, querer estar tão próximo de Deus, num sentido religioso, letal. Esse é o problema. Porque as pessoas, às vezes, elas se apegam nessa arca de uma forma, mas não numa relação de intimidade, mas numa relação de religiosidade. Ok? Religiosidade. Às vezes as pessoas querem se aproximar de Deus de uma forma tão intensa que vira uma religiosidade letal, que pode matar. Lembra o que aconteceu com o Uzá quando ele tentou tocar na arca para proteger a arca? Ops, negativo. Lembra do rei Uzias? Que ele achou, porque ele era rei, ele poderia entrar dentro do santuário e fazer o trabalho de um sacerdote. Ele achou que ele podia fazer isso. Eu sou rei, então rei é rei, sacerdote é sacerdote. Ele quis entrar dentro do santuário e manusear os utensílios do santuário. O que aconteceu? Isso é uma lepra na testa dele. Ficou leproso.
Então, nem tudo que a gente... Cada um no seu lugar. Então, o que acontece com a religião é isso. Às vezes a gente quer se aproximar tanto a ponto daquilo que a gente está buscando se tornar algo letal para a nossa vida. E religião mata. Como mata, né? Certo? Então existem coisas que a gente tem que respeitar. Tá? Não é assim também. Mas ao mesmo tempo, não pode ficar muito longe, porque senão a gente vai ficar com o coração endurecido de tanta frieza. Nós temos uma distância aqui que representa o equilíbrio entre o esfriamento espiritual, dureza do coração e a religiosidade. Entenderam ou não entenderam? Pastor, mas como é que a gente descobre essa distância? Quem deu a distância aqui foi Deus. Então isso é obra do Espírito Santo. Gente que busca Deus saberá a distância exata entre a religião e o esfriamento. A gente fica ali na posição certa. Tá? Porque tem gente que vira legalista demais. Já viram santo demais? Pois é. Santo demais é complicado, né? Tem até medo desse povo. Perfeitos demais, né? É gente que quer encostar na arca. Não vai encostar. Não pode. Verdade? Igual a gente tem até o exemplo da liderança, né? Deus teve um tempo que ele disse: Moisés, anda à frente do povo. Aí Moisés colocou à frente do povo, ele ia na frente, porque Moisés andava do lado do povo. Deus falou: você vai à frente do povo. Por que Deus falou isso? Mexeu a posição do Moisés, porque o povo começou a falar de Moisés, começou a murmurar contra Moisés, começou a atacar Moisés, até os irmãos de Moisés atacaram ele. Aí qual é a estratégia de Deus para isso? Eles estão falando o que querem com você. Eles esqueceram quem você é. Ele falou: Moisés, você não pode andar do lado do povo. É uma loucura isso, a liderança achar que pode andar do lado do povo. Ok? Porque se você quiser andar do lado do povo, eles vão falar o que quiser com você. Vão te tratar igual o coleguinha da escola. Deus falou: anda à frente do povo. Líder anda à frente do povo. Você sempre vai fazer descobertas lá na frente. Quando o povo descobrir, você já descobriu. Quando o povo achar que chegou no Jordão, você já botou o pé na água. Não é só líder de igreja, não. Um líder de família, um líder de empresa, você tem que andar à frente do povo. Teve um tempo que Deus falou: você vai andar acima do povo, Moisés. Aí tem a lição, né, que diz: quando é que a gente sabe que a gente está muito perto? É quando o povo fala o que quer, né? Quando o povo começa a conversar com você do jeito que quer, quando o seu funcionário começar a conversar fiado com você, te tratar igual menino, ou sua ovelha te tratar igual o coleguinha de escola, te dar cascudo, né? Te empurrar, é porque você está muito perto. Quando o seu filho te tratar de qualquer jeito, é porque você está muito próximo. Entenderam ou não entenderam o que eu estou falando? Porque tem filho que fala o que quer com o pai. Ah, cala a boca. Aí o pai fala: cala a boca você. Não, cala a boca você. Mas por quê? Tão próximo. Porque a gente tem a ideia de que a gente tem que andar agarrado, que a gente tem que andar do lado do filho. Ah, você tem que ser amigo do seu filho, você tem que ser pai do seu filho, você tem que ser mãe do seu filho. Que isso é muito maior do que ser amigo. O que vocês acham? Ser pai dá muito mais trabalho do que ser amiguinho. Ser mãe dá muito mais trabalho. Então, mas eu tenho que ser amigo. Ser amigo. É assim. É uma coisa que a gente fala, é bonito isso, né? Isso é bonito. Não estou dizendo que você não tem que fazer. Você ser coleguinha, para bater papo com seu filho, vamos andar junto, vamos jogar bola. Não estou dizendo isso. Mas se a gente for analisar a coisa de forma certa, a gente precisa entender isso. Se a gente for muito assim, amiguinho, o filho vai falar qualquer coisa para você e vai te tratar de qualquer jeito. E aí você vai ter que dar um passo adiante. Para você recuperar o respeito de quem está abaixo de você, você vai ter que dar um passo para frente. Não muito longe, né? Você fica: pastor, mas como assim? Entre estar junto e não estar muito longe, qual é o espaço? O Espírito Santo que dá. Ora.
você vai ser um bom pai, você vai ser uma boa mãe. Ora, o princípio de liderança é esse. Quando você começa, a pessoa fala, pastor, está tão assim distante, aí você se aproxima. Quando eles começam a te tratar de qualquer jeito, assim, né? Aí você se distancia, você vai regulando. Vai regulando. Pegou? Senão, a gente não lidera. Então essa arca vai conduzir o povo a o lugar do batismo do arrependimento, mas existe uma distância estabelecida pelo próprio Deus, de segurança. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo bom? Sigamos. Versículo 5, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Isso aqui é muito poderoso, porque está apresentando a santificação, precedendo os grandes acontecimentos de Deus, ok? Santificai-vos, porque amanhã, por que não agora? Por que não agora? Porque o mundo espiritual não funciona agora, é por isso. Santificai-vos, pois amanhã, você aperta o botão hoje, e o resultado é um processo que acontece depois. Então, a santificação sempre precede os grandes acontecimentos de Deus. Quando você decide separar a sua vida, o seu corpo para Deus, algo sobrenatural vai acontecer logo em seguida. Em seguida. Tá bom? Isso não aparece uma vez só na Bíblia, não. A santificação sempre precede os grandes acontecimentos de Deus. A santificação é o espaço que abrimos na nossa vida para Deus estar e operar. Quando Deus está presente, onde o Espírito Santo está, ali é o quê? Liberdade. Não tem como Deus estar num lugar sem ter libertação. Não tem como. Tinha como Jesus entrar na cidade sem fazer uma arruaça de cura? No sentido bom da palavra, tá? Ele passava igual um trator, curando todo mundo. Multidões iam sendo curadas. Onde ele ia curando, porque é assim. Ele ia libertando. Ele subiu lá na plataforma, lá que estava o Barrabás. O Barrabás foi liberto na hora. Não foi? Foi só ele subir. O Barrabás desceu. É só para mostrar, né? Foi só ele subir na cruz, já converteu o ladrão. O ladrão abriu o coração, se converteu. Porque esse é o ofício de Jesus. Onde ele chega, a liberdade entrou na casa do Zaqueu, ele falou, a salvação chegou nessa casa. Então não tem como Deus estar sem ter liberdade. Onde Deus está, o demônio sai. A doença vai embora. Então a melhor forma da gente mudar as coisas não é simplesmente expulsar o diabo, mas trazer Deus para dentro. A gente deveria gastar tempo de trazer Deus para dentro. Mudou, né? A gente fica assim, show. Não precisa ficar falando show com o diabo. Não precisa, sabe por que você fala show, ele volta. Vai embora, te repreender, ele voltou. A casa vazia adianta alguma coisa? Você fala, vai embora, demônio, em nome de Jesus, ele vai, daqui a pouco ele volta com um monte. Vai embora, demônio, e volta de novo. Você fica assim, né? É igual campanha de libertação. Você fica show, e não tem compromisso com a pessoa em colocar Deus para dentro dela. Olha a diferença do discipulado para o culto de libertação. O discipulado coloca Deus para dentro. O culto de libertação se preocupa em colocar o demônio para fora. E se você faz um dia de libertação, coloca todo o demônio para fora, e você não discipula colocando Deus para dentro, daqui a pouco 7.000 demônios voltam de cada um que você expulsou. Nunca tire o demônio de quem você não quer discipular. Chegar um cara na igreja endemoniado, não fica dando show, não deixa ele quietinho, que é melhor. Caixa de marimbondo, é melhor a gente deixar quieto se a gente não quer tirar dali. O que vocês acham? Fica lá as caixinhas de marimbondo,
Fica ali. Vai mexer com ela, não está preparado para enfrentar a caixa de marimbondo, então deixa ela quietinha lá. Demônio é assim, se você estiver preparado para cuidar da pessoa, discipular a pessoa, se preocupar com a pessoa, cuidar da pessoa, então tudo bem. Agora não venha dar show dentro de igreja querendo, não, eu sou poderoso. Traz lá aquele homem bêbado aqui na frente que eu quero mandar o demônio embora. Aí manda embora, não tem compromisso com o cara saiu pela porta, daqui a pouco ele está mais endemoniado ainda. Você vai matar a pessoa. Entendeu ou não? Se você não colocar Deus para dentro da vida da pessoa, os demônios voltam. Demônio é efeito colateral do vazio de Deus. Eles sempre estão presentes porque Deus não está. Mas quando Deus chega, eles vão chegar e falar assim: ih, rapaz, a casa está ocupada. Chegou, viu Deus na sua vida, Deus só olha para a cara deles assim e sai. Entendeu a lógica da coisa? Igreja verdadeira gasta tempo em buscar a presença do Espírito Santo. Nós temos um sábado, vamos fazer o que no sábado? Vamos expulsar o capeta ou vamos buscar a presença? O que vocês acham? O que é melhor? Vamos fazer uma noite de adoração. Vamos nos encher do Espírito Santo. É muito mais poderoso se encher da presença do Espírito Santo. E também não adianta ficar, pessoal, pastor, como é que eu faço para me libertar dessas coisas que eu estou passando na minha vida? Vem para a igreja, vem para os cultos, vem para o louvor, se encha de Deus, e aí as coisas vão embora. Mas eu não tenho tempo. Então você continua com seus demônios de estimação. Enquanto você não encher essa casa do Espírito Santo, os demônios sempre vão ficar aí. Por isso que gente que não vive em comunhão só fica com a porta aberta. Viver na igreja é uma forma de você manter Deus dentro de você. Você está se alimentando da palavra, você está no louvor, você está na presença de gente que é espiritual, falando de coisas de Deus. Então o Espírito Santo está sendo conservado na nossa vida. Mas quando você começa a viver no mundo, você não tem comunhão, você só aparece na igreja uma vez por mês, você é uma porta aberta de demônios. Entendeu o que eu falei? A gente precisa fazer a coisa certa, por isso que sofre. Eu tenho 20 anos que eu estou sofrendo, mas sofre 30, irmão. Gente da nossa natureza tem que viver dentro de igreja. Como a maioria de nós fomos criados aí, de qualquer jeito, com os pais problemáticos, tá certo? Nós temos que, a gente vive e sobrevive aqui, aos pés do altar. Aí a gente vive. Porque senão, vai ficar. Não tem paixão, não tem. Por isso que eu não acredito em gente que não gosta de igreja. Eu não acredito em gente que não gosta de igreja, eu não dou nem confiança. Não dou nem confiança. Começa, que eu sou isso, que você é nada, você não gosta de igreja. Você não é nada, você não gosta de igreja, você tem que gostar das coisas de Deus. Olha os homens na Bíblia, eles eram apaixonados pelo tempo, apaixonados pela comunhão. Você vai ver, o próprio Jonas, quando ele estava dentro do ventre, a oração dele diz: quando que eu estarei no teu santuário? Dentro do ventre do peixe, ele lembrou disso na sua oração. Quando é que eu estarei na tua presença, no seu santuário? Primeira coisa que ele lembrou, quando você vê Davi, quando estarei diante dos teus átrios? Quando ele estava sendo perseguido por Absalão no deserto, ele queria voltar para o tempo, porque isso fazia falta para ele. E ele dizia: Senhor, não extingue de mim o teu Espírito, não tira de mim o teu Espírito Santo. Então, gente que não gosta de igreja, não gosta de presença do Espírito Santo. Creia no que eu estou dizendo. Pastor, você está meio tramontina. Eu tomei uma faca hoje, eu estou armado até os dentes. Porque é a realidade que liberta a gente. Liberta a gente. Ministério é algo libertador para a gente. Libertador. Gente que tem ministério é libertador. Porque a gente tem o que fazer, a gente tem pelo que orar, porque se a gente não ora, a gente não prega. Se a gente não ora, as pessoas não vêm para a igreja. Deus está salvando a gente através de uma vida com a igreja. Sinceramente, eu prefiro ter uma igreja de 20 pessoas do que uma igreja de 100, 200, 300, de gente que não tem relação com Deus, gente que só faz visitinha e nunca tem comunhão com Deus, ou que aparece só para tomar santa ceia. Isso é horrível. Se eu fosse Deus, meia hora eu tocava fogo nesse povo inteiro. É sério. Deus não merece isso não. Um dia desse eu vi um rapaz crente não, né, de carteirinha,
sentado assim, o louvor pegando fogo, todo mundo adorando, o cara estava assim, ó, com a cara de ameba. Eu falei, gente, Deus não merece isso não. Deus merece uma coisa dessa? Tipo assim, eu estou aqui, mas não estou aqui. Você está louco, rapaz? Estão diante de um Deus que fez todas as coisas para a gente. As pessoas são ingratas, a verdade é só essa, né? A gente já tem motivo para poder agradecer, só pelo fato de estar vivo. Já tem motivo para agradecer. Por isso que alguns têm vida plena, outros não têm, porque não sabem valorizar Deus. Entendeu o que eu falei? Se vocês quiserem falar, vocês falam também. Mas eu estou falando as verdades aqui, né? Falando verdade, essa aqui é. Então, a santificação precede os grandes acontecimentos de Deus. A santificação cria o espaço para a gente poder deixar Deus entrar e fazer algo grande em nós. Aí deixa eu explicar por que o versículo 5 diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará coisas grandes. Deixa eu explicar isso de uma maneira mais detalhada, algo que eu já falei para vocês, que também é muito precioso isso aqui. O reino de Deus, gente, o que acontece no reino do Espírito não é eventual. As coisas no reino do Espírito não acontecem como um evento, pum! Tudo é processual. Toda coisa boa tem que passar por processo. Tudo é processo. Tudo na vida, tudo que é bom é processual. Você faz uma comida, no micro-ondas é uma coisa. No fogão a gás é uma coisa, no fogão a lenha é outra coisa. Qual que é melhor? Fogão a lenha. Porque o processo traz qualidade, lógico. Com certeza, tudo que você faz, tudo que é toque de caixa não presta. Agora, quando tem uma história, tem um processo, o bom da coisa é o processo. Você olha para o que você tem e se fala, rapaz, isso tem uma história. Esse casamento tem uma história, e esse carro tem uma história. Tudo tem que ter história, porque o processo, a grandeza de Deus está nos processos da vida. Por isso que para Deus, a relação no deserto com o povo é muito mais poderoso do que a entrada em Canaã. Tanto é que Moisés não entrou em Canaã. Porque se fosse o ponto mais importante para Deus, Moisés não ficava fora de Canaã, gente. A prova é de que Canaã não é tão importante como os processos de Deus. Porque Moisés viu coisas que ninguém viu. Ele vivenciou a experiência no deserto com Deus, viu Deus face a face, falava com Deus como se fala com um amigo. No deserto, ok? Então é o caminho que a gente faz, não é o lugar que a gente chega. Para Deus o mais importante é o caminho. Para Deus o mais importante não é o que você faz, mas como você faz. Deus faz leitura em como você faz as coisas. Ok? Então o reino do Espírito, ele é processual. Então não dá para a gente esperar uma coisa assim, pão. Santificai-vos hoje, que amanhã, esse amanhã, não quer dizer que não é no outro dia, mas é um processo que vai acontecer depois. Você toma uma ação diante de Deus hoje, e no reino do Espírito algo vai ser gerado para você, pode ter certeza disso. Quem não entende isso, chega no outro dia e fala, não, está do mesmo jeito. Não vou fazer mais não. É igual o cara que entrega uma oferta na igreja, e no outro dia ele quer ficar rico. Não é? Cada coisa. Tem cara que fala assim, entreguei meu dízimo, por que eu não vendi muito esse mês? Mas é uma vida, é um relacionamento que a gente tem com Deus. Não é simplesmente que você vai negociar com Deus. Eu dei uma oferta em Deus, amanhã eu quero dinheiro na minha conta. Não é assim que funciona, gente. Que coisa irracional. Jesus nos ensinou, ele disse, o reino de Deus é como uma semente. É como uma semente. O que acontece com a semente? Você planta, você rega, né? E ela vai crescendo devagar. Você não vê o que está acontecendo, mas está acontecendo algo debaixo da terra ou não está? Mas eu não estou vendo, pastor. Mas está acontecendo, é fé. O reino espírito é uma lógica igual uma planta. Se você plantou uma semente, vai viajar. Será que vai? Claro que vai crescer. A terra trabalha assim. Esse é o trabalho da terra. O mundo espiritual da mesma forma. Se você planta alguma coisa no reino do Espírito, lança o teu pão sobre as águas. Depois de um tempo você vai achar. Então o reino de Deus é como uma semente. Já está dizendo Jesus aqui que é um processo. Plante e espere um tempo que depois vai nascer lá na frente.
nos ensina os processos. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Não dá para a gente clarear de uma vez. Por favor. Então seja perseverante nas coisas que você começa a fazer diante de Deus. Lembra da história do rei Belsazar, que pegou os utensílios do templo e fez lá uma festa e começou a tomar vinho nos utensílios do templo de Salomão, que foi saqueado pelo império de Nabucodonosor? Aí o Belsazar estava lá, né, abusando das coisas de Deus, coisas que eram sagradas, ele estava lá fazendo farra. Aí apareceu uma mãozinha assim, escrevendo na parede. Lembra disso? Aí o que dizia lá, o que estava escrito lá? Estava escrito Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. 4 palavras escritas na parede pela mão, na língua dos caldeus. E aí, mas como é que nós vamos saber o que está escrito aí? Tem um tal de Daniel aí que interpreta. O Daniel chegou, né? Olhou lá e falou: não, deixa comigo. Pedir a Deus, vai mostrar. E a gente percebe, eu já expliquei isso para vocês, a gente percebe que aquilo que estava escrito na parede, Mene, era muito maior. Ok? Era muito maior. Então, o que foi escrito pela mão é o que estava no reino do Espírito. A tradução é que estava no mundo material. Aí ele falou: Daniel, isso aí que Deus escreveu aí, esse Mene aí, traz esse negócio espiritual aí para o reino físico, para a gente entender. É o que estava escrito lá. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Certo? Simplesmente, Mene. Não é rápido? Contou Deus o teu reino e o acabou. Percebeu que no mundo físico era muito maior do que aquilo que veio do reino espiritual? Aí foi para a segunda. Mene aparece 2 vezes. Ele repete 2 vezes a mesma coisa. Tekel. Tekel. O que está escrito, Daniel? Está escrito o seguinte: pesado fostes na balança e foste achado em falta. Isso tudo? Está cabendo dentro dessa letrinha aí? Tá, e o Farzim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Entendeu? O que estava escrito na parede é o que foi liberado no mundo espiritual. O mundo espiritual liberou aquilo ali. Mas o que foi produzido no mundo físico era muito maior. O que significa isso? O que significa? O que acontece no mundo espiritual, ele sai numa velocidade, o que acontece no mundo físico sai em outra velocidade. Deu para entender? É simples de entender isso. Então, quando Deus libera uma coisa, eu te abençoarei. Aí você fala: opa, não estou sentindo ainda. Mas não estou sentindo me abençoado. Calma. Ele liberou o Mene. Ele liberou um comando espiritual. Aí no mundo físico é processual, é muito maior. Então gasta mais tempo. Ok? Gasta mais tempo. Pastor, ora por mim. Orando. Vamos liberar uma palavra aqui no culto. Eu declaro sobre a vida de vocês prosperidade. Liberou no mundo espiritual. E no mundo físico, como é que esse negócio faz? Para encher esse negócio. Certo? É muito maior. Então por isso que é mais lento. Então é processual. É como se você estivesse construindo. Contou Deus o teu reino e o acabou. É assim que é construído no mundo físico, tanto para o bem como para o mal. Você faz um trem errado, aí você chega no outro dia e fala: não estou sentindo nada. Estou sentindo nada. Aí não tem problema pecar. Não tem problema fazer coisa errada. Eu maltratei fulano lá, roubei lá na empresa. Tem uma semana que eu estou tranquilo. Não estou sentindo nada, estou pregando bem, estou bonito, então isso aí não tem nada a ver. Tudo conversa fiada de pastor. Calma.
As palavras estão sendo construídas ainda. As palavras têm um caminho. Contou Deus o teu reino, e acabou, pesado fostes a balança, e fosse achado em falta, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Tinha isso tudo? Deixa eu acabar de escrever que você vai ver. Entendeu o que eu falei ou não entenderam? É assim que funciona o mundo espiritual. Há uma liberação no mundo espiritual e a gente tem que esperar o processo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pega a semente, por fé, e fala. Igual o Clevinho deu o testemunho, ele contando para mim, eu peguei aquele negócio, pastor, que você falou. Não foi isso que ele falou? Eu peguei aquele negócio e parei de sentir dor. É isso. Você pega a semente e espera. A sua prosperidade vai sendo construída. A bênção vai sendo construída. Quem não entende nada, dá uma semana, quero saber de igreja não. Foi no culto do domingo, o pessoal falou lá, não estou sentindo nada, está tudo a mesma coisa. Minha loja não vende nada. Calma. Deixa Deus terminar de escrever esse negócio. Pastor, mas tem 10 dias que eu fui no culto, que o senhor falou lá que eu ia prosperar. Calma, irmão. Deixa Deus terminar. Deixa aquilo que no mundo físico precisa ser completado. Quem entendeu o que eu falei? Vocês entenderam o que eu falei? Ou não? Isso ajuda a gente bastante a entender. Eu planto e espero. Aí você fica ali olhando, esperando. Aí o fulano fala, não, desiste, rapaz, isso não vai dar certo. Vamos ver se não dá certo. Você fica ali esperando. Com paciência. Esperei pacientemente no Senhor. Esperar, confiar, é regar. Aí você fica ali, daqui a pouco, só naquele culto que você pegou aquele negócio, acabou, ninguém vai roubar. Você chega em casa, o pessoal não vai. Aí, silêncio, deixa esse negócio crescer. Daqui a pouco, lá na frente, o negócio explode. Aí você fala, rapaz, da onde veio esse negócio? Da onde veio? Você fala, como que esse negócio... Como é que Aí você vai dizer assim, eu não mereço, a gente não merece, mas é resultado do que você plantou. A gente tem colheitas. A vida é uma colheita. Você está lá na frente, você fala, poxa, eu consegui comprar meu carro, eu consegui comprar minha casa. Você nem lembra mais do que você fez. Mas o que você fez está gravado no mundo espiritual. Está gravado no mundo espiritual. E aí você fala assim, poxa, mas eu não sei de onde está vindo tudo isso, né? Quando é que foi que eu plantei esse negócio? Você não lembra. Às vezes você não lembra. Você lançou tanta semente por aí afora, você ajudou fulano, você deu uma palavra, você socorreu, orou pelo irmão. Você nem sabe. Por isso que a Bíblia nos ensina, lança, semeia, vai semeando, vai lançando semente, meu amigo. Vai ajudando, vai profetizando, vai liberando daqui a pouco. Ai. Não é verdade? Entenderam? Versículo 6, falou Josué, o sacerdote, dizendo, levantai a arca da aliança e passai diante desse povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então você percebeu aqui que os sacerdotes levantaram a arca da aliança, passaram adiante do povo e foram andando adiante do povo. É a imagem que o povo tem para poder andar e seguir, ok? Então, só que a gente tem as 3 forças de Israel, da nação de Israel, é a mesma força que nós temos. Número 1, a força de Israel estava nos líderes das tribos. Número 1, o potencial de Israel era o poder da autoridade da sua liderança. Eles tinham isso. Número 2, os homens de guerra. Israel tinha os homens de guerra, que era o poder bélico. Outro poder que Israel tinha, os sacerdotes. Então eles tinham a liderança, que era a autoridade, eles tinham as armas, o exército, e tinha os sacerdotes. Aí você fala assim, onde é que está o poder maior dessa nação? Está nos sacerdotes. Porque é o sacerdócio que move tudo. É o sacerdócio que move o exército, que move a liderança. Por isso que os sacerdotes vão na frente.
O sacerdote representa a parte espiritual da nação. Então a espiritualidade tem que vir na frente, gente, sempre. A espiritualidade, ela tem que andar na nossa frente sempre. É a prioridade da gente, é a nossa espiritualidade. O resto vem tudo atrás. Se eu priorizo a minha vida espiritual, se eu cuido da minha vida espiritual, se eu coloco ela na frente das coisas, tudo vem atrás. Vem a autoridade, vem o exército, vem as espadas, vem tudo a nosso favor, entendeu? Os sacerdotes que deveriam estar na frente. Essa é a matriz para dividir águas na vida do crente. Versículo 7, o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Aí Deus está dizendo o seguinte: Moisés e Josué trabalharam debaixo da mesma unção, porque é o mesmo Deus que está operando em favor dos dois, trabalhou em favor dos dois. Então é Deus que move, Deus muda a liderança, mas quem controla as coisas é Deus, tá certo? Pode ser eu, amanhã pode ser o João, o Joaquim, mas o Deus é o mesmo. Então quem está controlando tudo é Deus, não é pastor. Entendido? A autoridade do líder se dá por meio daquilo que Deus faz através dele. Versículo 8: tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis aí. Para na frente do Jordão. Então Deus disse a Josué simplesmente que iria engrandecê-lo diante de Israel, é isso que ele disse nos versículos anteriores, e ordenou que os sacerdotes parassem quando chegasse à beira do Jordão. Foram as duas coisas que Deus falou: eu vou te engrandecer. Da mesma forma como eu fiz com Moisés, eu vou fazer com você. O cara já pegou essa palavra de Deus. Quando o povo, os sacerdotes chegaram, mandam parar na frente do Jordão. Aí o Josué já abriu a visão, já expandiu o que Deus ia fazer. Versículo 9 e 10. Então disse Josué aos filhos de Israel. A gente vai ver agora uma ampliação da fala de Deus, através da fé. Com a palavra de que Deus ia engrandecer ele sabia de todas as possibilidades que Deus ia fazer. Ele falou assim: Deus vai me engrandecer. E mandou parar de frente dessas águas. Ele vai abrir essas águas. Entendeu a fé do cara? Ele vai colocar esses inimigos que estão aí dentro tudo debaixo dos meus pés. Então disse Josué aos filhos de Israel. Ele recebe a palavra de Deus e amplia pela fé para o povo as possibilidades do que Deus ia fazer. Ele diz: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, aos heteus, aos heveus, aos perizeus, aos girgazeus, e aos amorreus e aos jebuseus. Então Deus dá nome para todos os inimigos. Ele não falou assim: os inimigos. Não, ele vai listar tudo que ele vai fazer, porque Deus é específico, cara. Deus é específico porque ele trabalha com a palavra, a promessa. Então ele cumpre aquilo que ele fala. Ele não generaliza: nós vamos libertar vocês de tudo. Não. Ele falou: vou libertar. Então o compromisso de Deus é com o que ele diz. E ele não tem compromisso com nada além do que ele não disse. Além do que ele disse, né? Se você falasse: Deus vai fazer. Não, calma. Ele está listando os inimigos aqui. Ele vai trabalhar para cumprir o que ele falou, ok? Porque ele vela pela palavra dele. Tudo bem. Então o Josué ampliou através da fé, dizendo: Deus vai dar vitória para a gente. Versículo 11: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Aí Josué está direcionando o povo a seguir a arca. Ele está apegado à fé, da mesma forma como Moisés estava apegado à fé quando estava diante do Mar Vermelho. É a mesma cena. Eu lembro, a gente estava diante do Mar Vermelho, Deus abriu, agora a gente está diante do Jordão, vai abrir de novo, com certeza, né? Versículo 12: tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. A conclusão do que esses homens de cada tribo vão fazer vai ser descrita no próximo capítulo, tá? Por isso que eles estão sendo separados aqui. Um líder de cada tribo, das 12 tribos, vai ter uma tarefa específica, que é o nosso assunto da semana que vem. Versículo 13: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas.
Então, quando os sacerdotes colocarem os pés, tá certo? É o sacerdócio que coloca os pés. Então nós temos aqui, nós chamamos isso de passo sacerdotal, que é inspirado através da nossa aliança com Deus. Quando nós pisamos na água por fé, você pode ter certeza que elas serão abertas. Certo? Você é passo sacerdotal. Você tem que dar o passo de fé. Como sacerdote, que tem aliança com Deus. Você pode ter a certeza, se você der um passo de fé, e esse passo for um passo sacerdotal, de quem tem aliança com Deus, as águas serão abertas. Versículo 14. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Então observem que é a arca sobre os ombros dos sacerdotes que está viabilizando todo o processo. É ela sobre os ombros, e os sacerdotes vão pisar nas águas, mas para essas águas abrirem, eles terão que ter glória sobre os ombros. Aí que está, né? Versículo 15 e 16, nós estamos no final. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Então nós vemos aqui que os sacerdotes tiveram que molhar os pés nas águas. Está aí. Nada acontece se a gente não colocar o pé na água, tá certo? Não vai dar. Temos que dar esse passo de fé. Coloca o pé na água, que as águas do Jordão vão se abrir, né? Se você falar assim, não, está gelada, não vai voltar para quê? Não abriu ainda? Não vai esperando abrir não, hein? Não, vocês, é diferente a coisa aqui, gente. Nós estamos numa dimensão de milagres muito maior. Nós já avançamos do Mar Vermelho para o Jordão. Nós já estamos chegando em Canaã. Lá era uma fé ainda distante de Canaã. Nós estamos precisando de uma fé muito maior, que está na fronteira de Canaã. Lá Moisés estendeu, a vara dele, o mar se abriu, eles passaram. Só que aqui é diferente. A gente vai ter que botar o pé na água. Você vai ficar assim, ei, vai abrir não, hein? Vamos esperar abrir, né, gente? Quando abrir a gente vai, hein? Não, a gente vai ter que ir para abrir. Mudou, né? A gente vai ter que ir para abrir. Se não for, não abre. Fica parado. Fica paradinho onde você está aí esperando. Mas pastor, mas como é que eu vou sair daqui? Não estou vendo nada aberto. Está fundo esse negócio. A gente não tem barco. A gente não sabe nadar. A gente não aprendeu a nadar lá no Egito. A gente era tudo escravo. O que nós vamos fazer, hein? Não vai dar não, hein? Vai voltar para casa? Uns voltam. Uns dizem que não vai dar. E aí você decide. Eu preciso de um sinal. Não vai ter sinal. Não vai ter sinal. Só tem uma coisa que você tem que fazer: botar o pé na água. Botar o pé na água é você tem que agir em fé. Então nós vamos ter que dar passos de fé. À medida que vamos dando os passos de fé, as águas vão se abrindo. Os sacerdotes com a arca em cima do ombro, colocavam o pé, a água abria. Colocava o pé, a água abria. Colocava o pé, as águas se abriam. É assim que funciona. À medida que a gente vai andando, o mar vai se abrindo. Estamos andando? Vamos continuar andando. Vamos continuar trabalhando, se esforçando, se dedicando. Esse mar está sendo aberto. O vermelho foi aberto, agora nós temos um Jordão. E agora? As águas são doces, tá? Vocês entenderam isso? Então, pastor, e a empresa? Como é que eu faço? Se você não começar, você nunca vai saber. Você nunca vai saber se você não começar. Se você não pegar o projeto e começar ele, você nunca vai fazer. Se você não começar a arriscar,
no papel a casa que você quer, você nunca vai tê-la. Né? Eu sou assim, quando eu quero um trem que eu vejo que é muito difícil, eu faço projeto logo. Faço projeto. Mas gasta, né? Daí. O arquiteto, vai que o arquiteto olha e fala assim, opa, eu vou fazer esse negócio para você, né? O grande arquiteto do universo, né? O que vocês acham? Então, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Senão, a gente não sai do lugar. Tudo bem? A gente está terminando, eu estou desacelerando. Para vocês entenderem melhor. Versículo 15, está claro, né? Que as águas foram se abrindo. Assim que os pés se molharam na beira das águas. 15 e 16. Versículo 17 é o último. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão. Já pensou? Uma parede de água de um lado do outro, os caras no meio. E Deus é mestre em abrir águas, né? Divisão de água. Não pode, qualquer água que tiver, ele abre. Pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Gente, as lições que a gente aprende aqui são claras, né? Primeiro que a gente precisa, independente de quem nós somos, a gente precisa de sacerdotes que carreguem a glória de Deus. Como igreja a gente precisa. Essa galera nossa, nós que estamos na linha de frente, precisamos definir o que a gente vai carregar. Senão o povo não vai caminhar. Né? O povo também não vai se arrepender. É com base no que eles veem em nós. Não é isso? Isso leva ao arrependimento, ao batismo do arrependimento, à passagem pelo Jordão. É claro também que as coisas não acontecem até que tenhamos uma iniciativa, ok? E fica aí a lição de Josué capítulo 3. Mas vocês entenderam o propósito do livro de Josué, não é isso? É motivar a nossa fé, e é uma grandeza fantástica. Semana passada a gente entendeu que a terra tem que ser mapeada. Isso, a gente precisa saber onde estão os problemas. A casa de Raabe, na fortaleza, indicou onde estava o problema. A chave, né? Como resultado do mapeamento, foi a casa de Raabe, porque ela que deu soluções para eles poderem entrar. Até protegeu eles, né? Sem ela ficaria difícil. E agora nós temos aqui o batismo de arrependimento, né? O processo de arrependimento que acontece. Primeiro, eu descubro onde estão os meus problemas. Depois eu me arrependo das coisas que eu fiz. E a gente vai entrando. Deus Santo, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua presença, na sua casa. Nos leve em paz, abençoados e guardados pelo teu poder. Amém e amém.